Glórias a Deus por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. Muito bom estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. Nós que estamos aí numa série de mensagens. Qual que é o tema da série mesmo? Nossa, vocês decoraram, né? Para onde estamos indo? Essa é a série, terceira mensagem da série. Isso, né? Terceira já. Muito bem. E hoje nós vamos compartilhar mais um pouquinho disso. E muita coisa que eu falar aqui hoje, vocês já vão ter ouvido em mensagens anteriores. A gente vai falar muito da vida de José. E então eu queria pedir realmente que você ficasse muito atento àquilo que o Senhor quer nos mostrar hoje. O que Ele quer nos ensinar hoje, através da sua palavra. E para isso a gente vai ler Gênesis, no capítulo 50, lá no finalzinho, a partir do verso 22, final desse capítulo. Gênesis 50, a partir do verso 22. José ficou morando no Egito, ele e a casa de seu pai. Viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a terceira geração, também os filhos de Maquir, filho de Manassés, os quais José tomou sobre os joelhos. José disse a seus irmãos: eu vou morrer em breve, mas Deus certamente visitará vocês e fará com que saiam desta terra para ir à terra que jurou dar a Abraão, Isaque e a Jacó. José pediu aos filhos de Israel que fizessem um juramento, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos. Eles embalsamaram o seu corpo e o puseram no caixão no Egito. Muito bem, esse aqui é o finalzinho da história de José que a gente ouviu aqui em todo esse mês, né, nas mensagens anteriores. E é interessante a gente notar que a vida de José foi um grande desafio, né? Um desafio para nós, ver tudo aquilo que ele passou, tudo aquilo que ele enfrentou, tudo aquilo que ele viveu e permaneceu até o fim. Lendo a história de José, a gente percebe que ele era um homem abençoado por Deus, e tão abençoado que a Bíblia fala que todos ao seu redor eram abençoados por causa dele. José, um dos filhos de Jacó, o queridinho da família, né? Só que não, queridinho do pai dele, os irmãos odiavam José, e José, fazendo um apanhado geral, imagina só, José, ele tem um sonho, conta esse sonho para os irmãos ficam mais revoltados com ele ainda por causa do sonho, vendem ele como escravo, ele é levado, de repente, Deus abençoa José e ele vai trabalhar na casa de Potifar como mordomo. E daí lá, a mulher de Potifar se insinua para ele, imagina só. E ele não quer nada porque ele é temente a Deus, ele segue os princípios. E a mulher realmente mente, fala que ele me atacou e de repente José vai para a prisão. Então ele é vendido pelos irmãos, de repente ele cai na prisão, injustamente, e ele permanece lá. Essa é um pedacinho da história de José, e aqui a gente vai entrando então naquilo que realmente importa para a mensagem de hoje. Um detalhe bem interessante, que quando ele está lá na prisão, ele tem o copeiro e o padeiro que estavam lá, eles também têm sonhos, e José interpreta o sonho deles. Tudo isso já foi falado em mensagens anteriores, só estou fazendo uma recapitulação. O copeiro sonhou, e o José interpreta e fala assim: você em 3 dias vai ser livre. E o padeiro: em 3 dias você vai ser morto. E de repente tudo isso acontece. E daí José fala: a hora que você sair, conta lá, né, para o faraó, fala que eu estou aqui, fala que, né, para me soltar, tal.
e ele se esquece e fica 2 anos. Passaram-se 2 anos para daí o copeiro lembrar, porque Faraó teve um sonho, ele se lembrou de José e daí fala, então daí José é resgatado, revela o sonho e se torna governador do Egito. Imagina só tudo que ele passou. Mas algo importante que a gente precisa entender é que em todos os momentos, as batalhas que José enfrentou, Deus preservou e permitiu que ele passasse por tudo aquilo. Imagina que quando José ele está no Egito como governador e o faraó tem aquele sonho de que haveria muitos anos de fome, as pessoas vinham até o Egito para poder comprar comida, para poder garantir o seu sustento. E o que acontece com a família de José? Que era a família da promessa, lembra lá? Abraão, Isaac, Jacó e agora José. Serão benditos todas as famílias da terra. Vocês serão uma grande nação. Ora, se teria uma grande fome naquela região, o que Deus tinha que fazer para preservar essa família? José passa por todo aquele processo e de repente chama a família, não, venham morar aqui. Deus permite que José passe por todo aquelas lutas, aquelas dificuldades, para que a família dele fosse guardada. E de repente, toda a família começa a crescer no Egito. E daí, indo um pouquinho mais adiante, a família cresce tanto que passaram-se gerações e gerações e o povo começou a crescer muito. O faraó mudou de faraó e daí o novo faraó nem conhecia mais a história de José, fica preocupado com o povo e fala, meu Deus, esse povo está crescendo muito aqui, vamos escravizar. E daí nós temos a história do povo escravizado no Egito. Meu Deus, de novo, né? Tinha uma fome, poderia aniquilar com a família da promessa. Deus traz para o Egito. E agora estão todos escravos. O que Deus faz? Levanta depois Moisés para libertar o povo. Enfim, seguir a jornada para a terra prometida. Percebe toda a história? Toda a história Deus vai construindo. E nada aconteceu por acaso. Nada aconteceu por acaso. Tanto é que nesse texto que a gente lê, José fala a respeito de uma perseguição e que Deus iria visitar o povo. Isso aconteceria há muito tempo lá na frente, imagina. E ele fala, ó, vai chegar um tempo que Deus vai aparecer para vocês. E vocês vão sair daqui. E quando isso acontecer, vocês levem os meus ossos, tá? Porque vocês vão para a terra que Deus prometeu. Isso muito tempo antes. José, então, ele revela ao povo. Muito bem, o tema da mensagem de hoje é engajados no propósito. Engajados no propósito. José, ele se mantinha firme naquilo que ele havia sonhado, ele se mantinha firme em todas as circunstâncias. Imagina assim, ele tinha o sonho, ele sonhou, e ele tinha isso guardado no coração, compartilhou com os irmãos, sofreu por causa disso, mas ele permaneceu. É vendido como escravo, mas ele permaneceu. É enganado e preso injustamente, mas ele permaneceu. E o resultado disso foi o quê? José se torna então governador do Egito. O povo de Israel, quando ele estava escravo no Egito, e naquela época a cultura não tinha, né, livros assim, bíblias como nós temos hoje, era uma cultura oral, então era falado, né, então as pessoas ouviam. E o povo de Israel, quando estava lá no Egito, eles ouviam a respeito de tudo aquilo que Abraão, Isaac, Jacó viveram, José viveu, e eles passavam adiante isso. E o povo compreendia, e mesmo lá no Egito, eles tinham a esperança de que a terra prometida viria, e que eles seriam libertos daquele lugar. O povo permaneceu.
E nós estamos falando hoje então de estar engajado. E o que é ser engajado em alguma coisa? É você entender o propósito de algo e você permanecer naquilo. Você fazer tudo o que pode para alcançar aquilo. Imagina assim, se você quer ser um advogado, você vai fazer para chegar, não é verdade? O que você vai fazer? Você vai estudar, você vai fazer uma faculdade de direito, porque você quer, você tem um propósito, e você vai se engajar naquilo para alcançar o objetivo. Você quer ser médico, a mesma coisa. Ah, eu quero ser médico, vou fazer administração. É isso que acontece? Não. Você vai se engajar naquilo que você está olhando lá na frente. Deus fala para Abraão, farei de ti uma grande nação. Para os discípulos, ele diz, ide fazei discípulos. E para Manaim, o que Deus tem falado hoje? O que é que nós precisamos fazer? No que nós devemos nos engajar? Ora, se nós estamos falando de engajamento, que precisamos nos engajar num propósito, precisamos entender qual é esse propósito. Abraão, grande nação. Jesus vem, ide fazei discípulos de todas as nações. Quem se lembra um banner que a gente tinha lá no Centro Cívico, da missão da igreja? Pode falar, Reinaldo. Quem se lembra? Até tinha as palavras tudo meio assim, outra assim, tinha tudo. Fala mais alto quando eu sou meio surdo. Não, não é esse Reino 360. Ide, fala. Não, também. Vai ganhar um bombom, hein? Nós, como igreja, nós fazemos discípulos que geram discípulos. Essa é a nossa missão. Fazer discípulos. Lembra que Jesus falou para os discípulos, idem por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. Nós, como igreja, vamos fazer discípulos, obedecendo o propósito que Jesus apresentou para a igreja, e nós queremos fazer discípulos que geram outros discípulos. É assim que a mensagem do Evangelho chegou para nós hoje. É dessa maneira que o Evangelho chegou para a gente, e a gente precisa entender que é essa a nossa missão, e é nessa missão que nós precisamos nos engajar. Mas como que a gente pode ser fiel aos propósitos de Deus? Engajamento e esperança. Era o que o povo tinha. Era o que o povo tinha. Tanto que quando Moisés surge e eles começam a ver as coisas acontecer, eles começam a ficar com um pé atrás, eles vão reclamar depois que eles estão no deserto, mas eles começam a ficar assim, opa, está acontecendo alguma coisa, é agora. Esperança naquilo que virá. E eu quero falar nesse primeiro ponto sobre esse engajamento. O primeiro engajamento que nós temos que ter é a respeito do nosso testemunho, a respeito do que virá. José, ele tinha muito claro, tanto é que ele conta os sonhos para os irmãos. Num primeiro momento a gente fala, nossa, José foi muito ingênuo. Contar um sonho desse, né? Ó, vocês vão se curvar diante de mim, falando dos feixes, né? Ó, cada um de vocês tem um feixe e os feixes de vocês vão se curvar. Parece bem ingênuo, né? Falar, cara, para com isso. O que você espera, né, que eles vão fazer com você? Mas ele compartilhou algo que ele sonhou, e mais para frente a gente vai ver que isso não foi uma ingenuidade, mas ele compartilhou porque era necessário compartilhar. Os nossos sonhos, os nossos projetos, a gente precisa compartilhar, a gente precisa colocar e mostrar, ó, é esse o caminho ao qual nós estamos indo. Nós como igreja precisamos mostrar, ó, nós queremos alcançar essa cidade, pregar o Evangelho, fazer discípulos que vão gerar outros discípulos. Nós temos que falar, colocar para fora.
Quando a gente fala, ó, você precisa testemunhar de Jesus para as pessoas, é justamente isso, é você colocar para fora aquilo que é o propósito da sua vida, mostrar Jesus para as pessoas. Como que a gente vai gerar novos discípulos? Como que como que você, a gente pode ver uma pessoa sendo transformada, sendo moldada, sendo mudada por Jesus, se sequer a gente compartilha de Jesus para essa pessoa? Ou você acha que, pode acontecer, mas você acha que ela vai dormir hoje lá e vai acordar convertida e, opa, mais um discípulo de Jesus? Não, nós somos responsáveis e nós temos uma tarefa e que precisamos colocar em prática. Precisamos realizar. Testemunho, engajados por meio do testemunho e do trabalho. A gente precisa falar daquilo que a gente vê e ouve. A gente precisa compartilhar para que as pessoas saibam quem é o teu Deus. Qual a razão de você estar aqui? Se eu entendo que eu quero ser um médico ou um advogado, eu preciso dar os passos. E permanecer. Eu, no final de semana passado, não sei quantos viram, eu tive a minha formatura, né, lá em São Paulo, e foi um tempo bem especial, né, para mim. É só mais uma formatura, né, é só mais uma graduação, é só mais um curso, um título, um diploma, mas para mim aquilo representou muito mais do que isso. Para mim, e eu estava escrevendo a respeito, eu estava fazendo umas contas. Sabe quanto tempo durou todo esse processo? De quando Deus me chamou à minha colação de grau? 30 anos. Uau! 30 anos. 27 deles engajado para alcançar. 27 anos fazendo faculdade? Não. Mas 27 anos trabalhando naquilo que Deus colocava na minha mão. 27 anos trabalhando com jovens, adolescentes, depois crescendo e continuando o trabalho até que chega aqui, enfim, a coisa acontece. 30 anos. Por muito menos a gente desiste de muita coisa, não é verdade? As coisas não estão acontecendo, vamos desistir, que esse negócio não é para mim mesmo, está demorando muito, não é, acho que Deus errou, Deus em algum momento da história aí, ele, em vez de ler Edson, leu Éder, e, enfim, confundiu ali, Deus se confundiu, deixa eu fazer outra coisa. Não, Deus, ele não se engana, Deus, ele não comete erros, e ele trabalha no nosso processo. E nós precisamos nos engajar. Quantas vezes a gente não ouve do pastor Reinaldo falar dos sonhos que ele já teve a respeito da Manaim? E daí você fala, mas está demorando esses sonhos, né? Nossa, quanta coisa já sonhou e tal, e cadê acontecer? Pode ser que dure um dia, um mês, 2 meses, 3 meses, 30 anos, mas o propósito de Deus vai acontecer e nós precisamos estar engajados. Nós precisamos estar envolvidos, nós precisamos arregaçar as mangas e fazer. Não se importando com o tempo, José ele não se importou com o tempo, ele viveu. Você acha que todo esse processo, desde que ele foi vendido lá pelos irmãos, até ele ser liberto ali da prisão e se tornar governador do Egito, você acha que isso demorou o quê? Só na prisão foram 2 anos. Quer dizer, acho que até um pouco mais, né? Porque 2 anos é quando libertaram lá o copeiro. Mas ele permaneceu. Ele permaneceu mesmo em meio às dificuldades. Mesmo em meio às lutas. Como igreja, a gente precisa se manter na estrada.
Isso vale, meu irmão, para projetos pessoais, como para a sua vida aqui na igreja, como servindo a igreja aqui. Na realidade, não existe essa separação, né, de vida espiritual e vida secular. Para nós cristãos é tudo a mesma coisa. É tudo a mesma coisa. E se é tudo a mesma coisa, eu preciso estar engajado em toda e qualquer situação, em todo e qualquer projeto que Deus colocar para nós. Nós precisamos estar engajados, nós precisamos estar envolvidos e trabalhar para que alcance. Sabe uma coisa que me chama a atenção? É que Deus ele não está muito preocupado com o tempo. E eu estava refletindo, se por um acaso o copeiro, quando ele foi liberto, ele tivesse falado para o faraó a respeito de José. Lá, não tivesse esquecido. José falou, quando você sair, fala lá. E suponhamos que ele fala e faraó, tá bom, acho que é verdade, vamos libertar José aqui, né? Pô, já ficou um tempo aí, tinha até esquecido dele, vamos libertar. Quem seria José? Talvez ele poderia voltar a ser o quê? Mordomo. Que era a função dele? Ele era mordomo na casa lá de Potifar. Talvez se ele tivesse saído naquele momento, ele voltaria a ser um mordomo qualquer. Mas o que Deus queria dele? Deus queria cuidar de José. Ai, tadinho do José, ele precisa de um cuidado. Ai, tá na prisão, ai, que dozinha. Não, Deus ele tem um plano maior, que é o quê? A grande nação, conquistar a terra prometida. E ele precisa tirar o povo que vai sofrer com a fome. Então o que ele faz? José, aguenta as pontas, obviamente ele não falou isso, né? Mas aguenta as pontas aí, ó. Você vai ficar aqui, mas ali na frente você vai ser responsável por trazer a sua família e vai ser preservada a família da promessa. Percebe o Deus agindo, mesmo no caos? Caramba, 2 anos na prisão, o cara esqueceu dele. E nesses 2 anos, ele não murmurou. Muito pelo contrário, ele ganhou a confiança até do carcereiro ali e ficou cuidando das coisas da prisão, até que Deus tira ele da prisão e coloca ele como governador do Egito. E ali começa toda a história do povo de Israel e a grande nação. A gente está vivendo, meus irmãos, esse tempo de espera. Você e eu, nós estamos vivendo esse tempo de espera. Quantos sonhos, quantos projetos talvez você tenha hoje e que você ainda não alcançou. E daí você fala, puxa, eu tenho orado, eu tenho buscado de Deus e parece que está travado, não vai, não acontece. E a gente vai lutando com isso e a gente se esquece que Deus ele está no controle de toda a situação, de todas as coisas, e Ele vai fazer acontecer no momento certo, na minha vida, na tua vida, na vida da igreja. É o processo que Deus está trabalhando, e a gente está vivendo esse tempo de espera, e a gente precisa desfrutar de tudo aquilo que Deus está fazendo. Segundo ponto é viver esperançoso quanto àquilo que virá. Ter esperança naquilo que virá. E esse ter esperança aqui não significa sentar e esperar as coisas acontecer. Ter esperança é realizar o trabalho na expectativa de que nós vamos alcançar o objetivo com a graça de Deus. E desfrutar das pequenas conquistas diárias que a gente vai viver. E que você vive. Quantas coisas pequenas a gente não se alegra, né? De ver Deus fazendo. É o processo. Você parou para pensar, a gente tem clamado para que a igreja cresça, né? Você já parou para pensar quantas pessoas a gente já recebeu desde que a gente entrou aqui? Quem se lembra que no último recebimento de membros que a gente tinha aqui, tinha várias pessoas aqui, né, Regina? Várias pessoas aqui. Várias pessoas. E está chegando mais aí. E está chegando mais.
São pequenas coisas que Deus vai fazendo no processo, e a gente precisa entender que as coisas não tardam. O pessoal fala, né? Não, Deus tarda, mas não falha. Não existe nada disso. Deus não tarda e não falha. Ele faz as coisas acontecer no tempo certo, no momento em que nós estamos preparados para isso. José, hein? Vendido como escravo, enganado pela esposa de Potifar, preso injustamente, mas ele não desiste. Se isso não motiva você a ser fiel, mesmo quando você olha e fala, meu Deus, eu estou vivendo um tempo difícil na minha vida. Eu estou vivendo um processo bem complicado que eu não entendo. Eu não entendo por que está acontecendo isso. Mas meu irmão, minha irmã, Deus está no controle de todas as coisas. Em todas as coisas. Não importa a circunstância. Não importa o que você está vivendo. Deus está cuidando de você. E tem um propósito maior ali na frente. Nós precisamos crer nisso. Sabe um outro detalhe também? É que muitas vezes a gente não vê as coisas acontecer, ou a gente não desfruta daquilo que Deus está fazendo, porque nós desistimos no processo. Aquilo que a gente está falando de estar engajado, a gente desiste. Faz muito tempo, então eu... E a gente desiste, e a gente deixa de ver aquilo que Deus tem para fazer nas nossas vidas até. Coloca a imagem para mim aí, Sil. Olha que bonitinho. Quer ver? Olha lá. Isso aí não é um pé de jaca, aquilo ali não é uma jaca, sou eu. Tá? Nós tivemos um final de semana onde a gente foi lá para o Ministério Cordas, na Jocum, e essa era uma das provas. Essa prova aí chama pau de sebo. Eu achei que quando era pau de sebo mesmo, sabe aquele da festa junina, que você sobe lá e escorrega? Não, eu achei que era isso. A hora que eu cheguei, quantos metros tinha isso aí, rei? Uns 12 metros, né? Tinha uns 12 metros de altura. Quanto? 13? Quem dá mais? Para mim tinha uns 50. Mas vamos colocar aí 12,5, tá? Para não ter briga aqui. E a gente tinha que subir nesse pau de sebo, subir lá em cima. Então tem uns negocinhos que você vai pisando e chega lá em cima. E daí a hora que você chega lá em cima, imagina, e esse negócio balança. O pessoal que subiu aí, esse negócio balança, ele fica chacoalhando. E eu fui. Confesso que a minha subida ali, eu tive algumas motivações para subir, né? Uma delas foi o pessoal gritar, a Priscila subiu. Eu falei, gente, a Priscila subiu, tem que subir. O Pedro e o André subiram. Eu falei, meu Deus, agora eu tenho que ir. Tá certo, tive uma motivação, né? Eu fui. Mas quando eu cheguei lá em cima, talvez eu, por um momento, passe pela cabeça, não, o grande desafio lá é a altura. Você chega lá em cima e você tem medo da altura, porque o negócio está balançando. E agora, como é que faz? Mas acredita, meu irmão, lá em cima, Deus ministrou o meu coração. E o menor dos problemas era a altura. Quando eu cheguei lá em cima, porque ali você é preso por uma corda, e todos os meus colegas que estavam lá, eles estavam segurando a corda. Então, teoricamente, eu estou seguro. Não vai acontecer nada. Por mais que eu caia dali, não vai acontecer, porque eles estão segurando. Né, Josi? Segurando, né? O pessoal está segurando, então não tem perigo. Você estava seguro. Só que quando eu estava lá em cima e eu olhei, e eu me lembro que, cara, até o diabo veio falar comigo. E uma das coisas que eu ouvi foi assim, Éder, desce daí. Você não tem que provar nada para ninguém. Só que ao mesmo tempo que eu ouvia isso, Deus no meu coração começou a ministrar, e Ele sabe o que Ele falava? E isso, ali, eu fiquei... Quanto tempo, Kaique? 10, 15 minutos, meia hora, né? Eu fiquei uns 10, 15 minutos ali. A galera lá embaixo, vai, Éder, sobe. Porque um detalhe ali, ó. Esse aqui não é o final. O final é você ficar em cima do toco ali. Em cima. Você tem que ficar com os dois pezinhos em cima do toco.
Não é ali onde eu estou naquela plataforma. Você tem que ir, ou seja, mais uns 40, 50 centímetros para cima. E eu estou segurando só na corda aqui. E daí você não tem mais nada para segurar. E Deus começou a ministrar meu coração e falou assim: Éder, você chegou até aqui. Você pode descer. E está tudo bem. Está tudo bem se você descer. Mas, lembre-se de todas as vezes que você chegou até aqui e você não seguiu e deixou de ver o que eu ia fazer. Éder, você pode descer, mas o teu desafio não é chegar só até aqui, é ir além, é confiar que eu vou levar você para um outro patamar que você ainda não conhece. E eu volto a dizer, o problema da altura era o menor dos problemas, porque ali começou a passar um filme na minha cabeça de tudo que eu já vivi, nesses 30 anos que eu esperei, e que talvez poderia ser menos, poderia mesmo. Mas, será que eu vou? Será que eu não vou? Você pode descer. Você vai continuar sendo filho de Deus, abençoado por Deus. Mas será que é ali que Deus quer você? Será que Deus não está pedindo para você um passo a mais? Vai, está difícil, a luta está grande, e ali tremia tudo, tremia a perna, tremia o pau, tremia tudo ali. Até que eu fui. E eu cheguei lá e eu consegui. E depois, na hora que você chega lá no topo, você tem que pular. E bater numa bola que estava pendurada assim, você tinha que dar um tapa nela assim, né? Eu consegui, o Reinaldo não. Eu não sei porque eu falei isso, mas tudo bem. Escapou, saiu. Mas, o Reinaldo é menor que eu, então não conseguiu. Mas entende o que é o processo? Deus permite que a gente vá até um ponto e Ele fala, vai, continua. Continua. Mas o grande desafio é você continuar. E às vezes, você quer ficar aqui embaixo. E aqui embaixo está bom. Aqui embaixo é legal. Aqui embaixo eu sou abençoado. Aqui embaixo, Deus fala comigo. Aqui embaixo eu abençoo as pessoas. Aqui embaixo é legal. Só que Deus está nos chamando para um nível acima. Sabe quando você fala assim, puxa, olha, o pastor Reinaldo contou um testemunho ali na igreja, puxa, que legal, e nossa, que bacana o testemunho que ele contou. E é legal, né, você contar aquilo que Deus está fazendo na vida do outro. Mas talvez Deus está falando assim, puxa, Eduardo, como eu queria que você contasse aquilo que eu faço na tua vida, cara. Como eu queria. Como eu queria que você parasse de falar do testemunho dos outros e falasse daquilo que eu estou fazendo em você. Cristiano, aquilo que eu estou fazendo em você, eu quero que você fale. É legal você contar daquilo que Deus está fazendo na vida do Wilson, mas aquilo que eu estou fazendo em você, eu quero ouvir. Eu quero que as pessoas conheçam e saibam quem é o Deus do Cristiano. Quem é o Deus do Éder. Quem é o Deus do Sandro. Quem é o Deus do Beto. Só que isso não vai acontecer se a gente não der um passo a mais. Imagina que José, ele viveu o que viveu, porque ele continuou. Talvez se nós estivéssemos no lugar de José, a gente tinha desistido lá atrás, quando foi vendido pelos irmãos. Ah, meus irmãozinhos, que fizeram esse mal comigo, também agora vocês vão sofrer. Talvez a gente já teria desistido lá atrás. E a gente não teria seguido adiante. Dado o passo a mais. Meu irmão, ficar aqui embaixo, tá legal. Não está errado. Mas entenda que nesse processo que o Senhor está construindo, está escrevendo a história, Ele quer de você um passo a mais, porque Ele quer escrever algo novo na tua vida, através da tua vida. Por que a gente vê tantas coisas acontecendo e com outras pessoas, e a gente fala, puxa, isso não acontece comigo?
É nosso compromisso, é nossa responsabilidade dar o passo a mais e mergulhar naquilo que Deus quer fazer. Estar engajado e estar esperançoso é isso. Eu vou fazer tudo o que eu posso para atingir o objetivo que Deus quer para a minha vida. E eu vou conhecer esse objetivo no percurso, em todo o trajeto que eu estiver andando. Deus vai falando, Deus vai revelando e Deus vai me mostrando. E nesse processo Deus vai moldando a minha vida. E esse moldar da minha vida vai impactando a vida de outras pessoas. E muita gente vai ser abençoada. Hoje estamos aqui porque José permaneceu. Porque José permaneceu. E quando ele chega perto de morrer com 110 anos, ele fala, gente, vai acontecer alguma coisa lá na frente que eu não sei. Mas certamente Deus vai visitar vocês e vai tirar vocês daqui do Egito e vai levar vocês para a terra prometida. Só que faz o seguinte, pega os meus ossos daqui, leva junto. E foi o que o povo fez. Quando Moisés resgata o povo, eles voltam lá, pegam os ossos de José e levam para a terra prometida. Eu nunca vou provar da plenitude da presença do Senhor se eu não estiver disposto a me entregar mais para Ele. Eu preciso me entregar. Esse é o desafio para mim, esse é o desafio para você. E aí você pensa em toda a sua vida, em tudo aquilo que você está vivendo, em toda a trajetória da tua vida. Onde você talvez poderia estar, mas ainda não alcançou. Talvez coisas que você desistiu. Fulano lá não tem jeito não, desisto dele, vou parar até de orar por ele, porque não vai converter não. Não vai converter. E você deixa de colher um fruto, porque você não subiu mais um pouquinho. Esse é o desafio, meu irmão, para mim e para você. Cheguei no topo. Preciso avançar. A gente vive lutas, né? A gente vive muitas dificuldades. Mas eu preciso entender que o Senhor está no processo. E não é porque as coisas não aconteceram que eu vou desistir. Não é porque as coisas estão difíceis é que eu vou desistir. Seja engajado. Daí a gente vai entender que Deus ele não perde a mão. E que Ele está no processo. Eu queria que a equipe viesse à frente. E a mensagem ela é muito direta, ela é muito clara. A gente não tem muito... A gente precisa ter tomadas de decisão, a gente precisa tomar decisão, a gente precisa se colocar diante do Senhor e falar assim, Deus, eu quero dar um passo a mais. Eu quero ver aquilo que o Senhor pode fazer através da minha vida, mesmo sendo falho, mesmo sendo pecador, mesmo pisando na bola. José tinha as falhas dele. Abraão tinha as falhas, Isaac teve as falhas, Moisés teve as falhas. Eu tenho as falhas, você tem as falhas. Mas não é da gente que nós estamos falando. Não é de mim, não é do meu trabalho, mas é daquilo que Deus está fazendo. E Ele vai usar, meu irmão, como eu falei, aqui embaixo é muito bom. Se você não quiser subir, está tudo certo. Deus vai usar outro. Está tudo certo. Está tudo certo. Mas eu não sei você, mas eu quero participar disso. Eu quero estar envolvido com isso. Eu quero poder olhar para trás e falar assim, eu fiz parte disso, não para que eu me orgulhe, mas para saber que Deus usou um cara como eu, para fazer algo que eu nunca imaginava que seria possível fazer.
Ontem a gente teve módulo de integração e o Cezinha estava com a gente aqui, e a gente conversando com ele. E uma das coisas que ele falou é que agora ele está aqui vindo na igreja, mas ele se sente amado há muito tempo pela igreja. Ele não fazia parte, mas a igreja fazia parte. E a igreja orava, e a igreja gostava, e amava ele. E isso gerou o que nele? Um desejo, eu preciso disso. Eu preciso conhecer mais disso. E as pessoas vão chegando. Está cheio de gente perfeita aqui? Não. A célula do Cezinha é uma célula cheia de pecadores, não é não? Cheia de gente falha, não é não? Mas pessoas que querem pagar o preço. Dar o passo a mais. Lutar. Garanto que se conversar ali com o Maurel, com a Eliane, perguntar quanto tempo vocês oram por ele. A célula. Estou falando especificamente deles porque é a célula onde o Cezinha está inserido. E tantos outros Cezinhas, né, que podem estar espalhados na igreja, e que nós estamos orando, e eu creio que Deus vai fazer algo novo, mas eu vou permanecer engajado, porque eu sei que Deus tem um propósito. Eu estou clamando para que a vizinhança conheça o Senhor Jesus como nunca conheceu. Mas eu preciso estar engajado. No discipulado a gente fala de orar até. Não desistir, mas ir até o final. Mesmo que eu não veja o resultado. Ir até o fim. A gente esteve lá com o irmão da Ana, né, Ana? A Ana perdeu o irmão dela agora. E dias antes eles puderam compartilhar de Jesus para ele, né? E ele estava na UTI, a gente foi lá orar com ele, com a família. Até o fim. E uma coisa marcou a gente, né, Ana? Foi a última oração. Nós estávamos orando e eu orava, e eu até estava falando, eu falava, Deus, faz ele abrir esse olho. No meu coração assim, foi, Deus, faz ele abrir o olho aqui. Não para dizer, olha, o Éder orou, ele acordou. Não, mas para que todo mundo veja que existe um Deus que pode levantar alguém que está morto. Deus não fez. Mas sabe o que ele fez? A gente orou, e todo mundo orando e abençoando toda a família. E quando eu falei amém, o equipamento desligou. O coração parou no amém. Sabe o que eu entendo disso? Valeu. Valeu. Porque vocês foram até o fim. Não desistiram. Estar engajado, estar envolvido, esperançoso com aquilo que vai acontecer, é você não desistir, mas ir até o fim, mesmo que todas as circunstâncias possam dizer o contrário, mesmo que tudo possa ir ao contrário. Eu vou construir uma história nova, eu vou fazer a minha parte, aquilo que tiver no meu controle, eu vou fazer. Porque não diz respeito a mim, mas diz respeito a Ele. É Ele, a obra é dEle, é por meio dEle. E eu vou lutar. E eu creio que o Luiz está agora com Jesus. Eu creio. Não importa a vida que levou. Não importa. Porque se no último minuto de vida ele fala, Senhor, me perdoa, Deus fala, vem. Vem. Quais são as suas lutas? Quais são as suas dificuldades? Qual é o teu deserto? Quais são os resultados que talvez estão demorando para acontecer? A gente tem uma visão como igreja.
e que talvez ainda não chegou lá, ainda não chegou, a gente ainda não vislumbrou tudo ainda, mas algo precisa queimar no nosso coração. Senhor, o Senhor vai fazer, talvez eu não veja. Parou para pensar? Talvez eu, você, a gente não veja, mas nossos filhos podem ver, nossos netos podem ver, mas até o último momento vou permanecer fiel e vou incentivar e vou engajar outras pessoas a vamos juntos, porque Deus está construindo isso, Deus está fazendo algo novo. Feche teus olhos. Senhor, nós entregamos, ó Deus, todos os nossos sonhos, nossos projetos ao Senhor e queremos dizer, Deus, nós não somos donos dele, Pai. É o Senhor. Deus, nós queremos ver a coisa acontecer, mas temos consciência de que talvez a gente não veja, mas nós vamos permanecer até o fim, ó Deus. Deus, coloca esse sentimento no coração de cada um de nós aqui, Deus. Pai, por favor, Deus, nós somos falhos, nós somos humanos. Muitas vezes nós sofremos, ó Deus, por causa da incredulidade do nosso coração. Mas nós te pedimos, Deus, vem ser presente em nós e nos ajuda, Senhor, a esperar no Senhor, a olhar e ver o Senhor fazendo, mesmo que as circunstâncias possam dizer tudo o contrário. Queremos ver o Senhor agindo, Deus, e naquilo que nós pudermos fazer, nós queremos ser instrumentos do Senhor, Pai, para realizar a obra que o Senhor está fazendo, aquilo que o Senhor está fazendo. Deus, constrói isso em nosso coração, nas nossas vidas. Faz algo novo em nós. Nós precisamos de Ti, Senhor. Em nome de Jesus, Deus, que o Senhor possa continuar escrevendo a Tua história, Pai, na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida desta igreja, em nome de Jesus, amém.